Olá, quinto ano, tudo bem? Nós vamos fazer agora a nossa correção de matemática, tá bom? Do livro didático, das atividades que foram para vocês fazerem sozinhos, da página 15 a 17, tá bom? Correção de matemática, professora Tereza, volume 2 do livro de vocês, página 15 a 17, livro didático. Nós damos início aqui na página 15, tá? Na questão número 4. Observe a construção do paralelepípedo e as sentenças matemáticas associadas a cada etapa de montagem do nosso paralelepípedo aqui. Percebam que a gente está montando aqui por camadas, tá? A montagem está sendo feita por camadas. Então, olhem só. Nós temos aqui 1 vezes 2 vezes 3, que é igual a 6. O que isso significa? Nós temos aqui uma camada, então são uma camada, nós temos só aqui a parte de baixo, tá? Lembrem que é por etapa, então uma camada vezes duas linhas, nós contamos as linhas a partir daqui, ó. Então nós temos uma e duas, tá? Uma atrás da outra, vezes 3, que é a quantidade de cubinhos em cada linha. Tá bom? Por isso, esta composição numérica, totalizando 6. O que é esse 6? Esse 6 é o volume dessa primeira camada, tá? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cubinhos, tá? Na segunda etapa, nós temos aqui uma outra camada, contendo a mesma quantidade da primeira camada. Então, ao invés de 1 aqui, ó, nós temos o 2, são duas camadas, vezes duas linhas, certo? Vezes 3 cubinhos, tá? Totalizando 12. Então, nós dobramos a quantidade no nosso volume, porque nós temos uma nova camada. Na terceira etapa, a mesma coisa, nós aumentamos uma camada. Então, nós temos 3 camadas, vezes duas linhas, cada uma contendo 3 cubinhos, totalizando 18 cubinhos, que é o nosso volume desta etapa. E, finalmente, a nossa quarta etapa, contendo 4 camadas. Então, nós temos aqui 4, vezes duas linhas, vezes 3 cubinhos, totalizando 24 cubinhos, que é o nosso volume. Então, percebam que aqui a cada etapa, nós aumentamos uma camada, tá bom? Letra A, o que os números em vermelho indicam? Os números em vermelho, gente, vão indicar o que pra gente? O número de camadas. Aqui eu tenho uma camada, aqui eu tenho duas camadas, aqui eu tenho 3 camadas e aqui eu tenho 4 camadas. Então, é isso que este número vermelho indica. Na letra B, a multiplicação 2 vezes 3 aparece em todas as etapas. O que ela representa? Aqui nós vimos que o número 2 representa o número de filas, não é isso? E o 3, o número de cubinhos. Então, o que representam esses números para a gente, essa multiplicação? Representa a quantidade de cubinhos. Então, eu tenho aqui 3 cubinhos por camadas. São duas filas, ó, duas filas, vezes 3 cubinhos, que eu tenho aqui em cada fila, tá bom? E o número em laranja? Este número final aqui em laranja, ele vai mostrar pra gente o quê? Ele é o nosso volume, ele é o resultado desta multiplicação, tá? Então, este número final em laranja será o nosso volume. Então, representa o volume do paralelepípedo. Na letra D, agora, escreva sentenças matemáticas para representar as etapas de construção do cubo a seguir. Então, vamos lá. Da mesma maneira que foi feito aqui em cima, nós vamos fazer aqui embaixo. Nós vamos ter que fazer a quantidade, né, de camada. Então, uma camada vezes a quantidade, tá, de filas. Então, 1, 2, 3 filas vezes a quantidade de cubinhos. Então, eu tenho 1, 2, 3 cubinhos. E a gente vai realizar a multiplicação. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 3, 9. Então, o volume desta etapa é 9, tá? Agora, na segunda etapa, a mesma situação. Nós temos aqui, ó, duas camadas. Então, é 2
vezes 3 linhas, vezes 3 cubinhos. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Então, nós temos um volume de 18 cubinhos. E na terceira etapa, nós temos 3 camadas, vezes 3 linhas, vezes 3 cubinhos. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Qual é o volume? O volume, nós vamos olhar a etapa final. Então, qual é o nosso volume final? De 27 cubinhos, tá bom? Na número 5, usando multiplicações, calcule quantos cubinhos mede o volume de cada uma destas pilhas, tá? Antes da gente realizar essa aqui, vamos ler essa partezinha aqui que eu falei eu sempre falo para vocês que é importante, tá? Essas notinhas que são colocadas no livro. Para encontrar o volume de cubos e paralelepípedos, podemos contar quantos cubinhos são em cada fila, que é o que nós fazemos, né? Para ver quantos cubinhos tem em cada fila, quantas filas há em cada camada, então quantas filas eu tenho em cada camada, e multiplicar pelo número de camadas, tá? E quantas camadas são e multiplicar estes 3 números. É assim que nós descobrimos o volume quando ele é preenchido com cubinhos, tá bom? Então vamos lá, nós temos que fazer agora a multiplicação aqui. Nessa multiplicação nós vamos ter o quê? Nós vamos ter 3 camadas, então eu tenho 3 camadas vezes 2 linhas, vezes 4 cubinhos. Então a gente vai fazer a multiplicação. 3 vezes 2, 6, 6 vezes 4, 24. Então o volume é igual a 24 cubinhos. Na letra B, nós temos aqui quantas camadas? 3 camadas, certo? Quantas linhas? 3 linhas, ó. Vezes quantos cubinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a nossa multiplicação fica 3 vezes 3 vezes 8. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 8, 72. Então, o volume é igual a 72 cubinhos. Na página 16, a mesma coisa, tá? A gente vai seguir o mesmo raciocínio. Então, aqui nós temos quantas camadas? 1, 2, 3, 4 camadas, vezes 2 linhas, vezes 2 cubinhos. Então, a nossa multiplicação vai ficar 4 vezes 2, vezes 2. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, o volume é igual a 16 cubinhos. Nessa aqui, nós temos 2 camadas, vezes 1, 2, 3, 4 linhas, vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6 cubinhos. Então, a multiplicação fica 2 vezes 4 vezes 6. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 6, 48. Então, o volume é igual a 48 cubinhos. E na letra E é a mesma coisa. Nós temos aqui 4 camadas, vezes 4 linhas, vezes 4 cubinhos. Então, nós vamos ter aqui 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Então, o volume é igual a 64 cubinhos. Agora, na número 6, o que vai acontecer? Nós vamos fazer da forma inversa. Até agora, nós utilizamos as imagens das figuras preenchidas com cubinhos para calcular quantas camadas tem, multiplicar pelas linhas, né, que nós conseguimos ver, e pelos cubinhos. Agora, nós temos essa informação em forma de texto, tá? E não temos a imagem. Vocês poderão desenhar a imagem para facilitar ou utilizar as imagens que nós temos nos exercícios anteriores para imaginar como ficaria e completar com a quantidade que está aqui no enunciado, tá bom? Então, agora nós vamos fazer só baseados no enunciado e não na imagem. A seguir, temos a descrição de paralelepípedos. Calcule o volume de cada um deles. Se quiser, desenhe os paralelepípedos. A letra A é um paralelepípedo com 5 camadas. Então, como é que a gente tem que imaginar? Uma camada em cima da outra, certo? Então, são 5 camadas. Imaginem subindo, como se fosse um muro, né? A gente fazendo um muro de tijolinhos. Então, 5 camadas. Com quantas filas? 3 filas, que é aquela lateral, tá bom? E 2 cubinhos em cada uma. Então, eu vou ter 2 cubinhos, 2 cubinhos,
2 cubinhos, 2 cubinhos e 2 cubinhos, porque são 5 camadas. E ele tem o que? 3 filas, então eu tenho uma sequência aqui, ó, de 3 filas. Como nós vamos montar a multiplicação? Do mesmo jeito, tá? O que mudou aqui foi que vocês estão baseando no enunciado e não na figura. Então, a nossa multiplicação fica 5 vezes 3, que é a quantidade de filas, vezes 2, que é a quantidade de cubinhos. 5 vezes 3, 15, vezes 2, 30. Então, o volume é de 30 cubinhos. Na letra B, é um paralelepípedo com 7 camadas. Então, nós temos agora 7 camadas. Lembre, né? Uma em cima da outra. De uma fila, então, uma fila apenas aqui, com um cubinho em cada. Então, nós temos aqui um cubinho só, tá? Que vai aqui, ó, um em cima do outro 7 vezes. Então, como fica a nossa conta? Vai ficar 7, tá? Vezes 1, que é uma fila, vezes um cubinho. 7 vezes 1, 7 vezes 1, 7. Então, o volume é de 7 cubinhos. E na letra C, um paralelepípedo com 2 camadas. Então, nós temos 2 camadas, cada uma com 5 filas. Então, nós temos 5 filas, uma atrás da outra, vezes 3 cubinhos. Então, a multiplicação fica 2 vezes 5, 10, vezes 3, 30. Totalizando, então, o volume de 30 cubinhos. Essa questão 7, eu não coloquei para vocês fazerem, porque seria uma questão para fazer com um colega ou com alguém, tá bom? Caso vocês tenham interesse, vocês possam fazer com alguém em casa ou depois compartilhar entre vocês, tá? Agora, invente um paralelepípedo e descreva-o. Em seguida, troque de caderno com um colega para ele calcular o volume do seu paralelepípedo enquanto você calcula o volume do paralelepípedo dele, tá? Seria uma atividade que a gente faria em sala de aula, vocês compartilhariam o material, mas infelizmente, né, a gente não tem como fazer isso agora, tá bom? Conhecendo mais sobre os polígonos. Um dos melhores modos de conhecer as figuras geométricas é desenhá-las. Podemos traçá-las em malhas quadriculadas para observar como são seus ângulos e seus lados. Na página 17, nós temos aí a malha quadriculada, tá? E eu já coloquei com a representação das figuras, né? Porque levaria bastante tempo para a gente desenhar cada uma delas aqui na correção. O que vocês têm que levar em consideração? Tem que levar em consideração os pares ordenados. Vocês se lembram do conteúdo do primeiro bimestre que vocês aprenderam a fazer a localização em malhas quadriculadas também. E normalmente elas eram indicadas por letras e números, letras na horizontal e números na vertical. Então, aqui seguindo pelo enunciado, ó, ligando os pontos com linhas retas na ordem indicada pelos pares ordenados, você vai obter polígonos bem conhecidos. Escreva o nome do polígono na linha ao lado da sequência correspondente. Então, a primeira coisa, nós vamos desenhar esses polígonos. De vocês aí, vocês estão vendo que já está desenhado, tá? Eu já coloquei aqui na imagem, como eu disse, desenhado. E como é que o livro fez esse desenho, né? Qual é a indicação? São os pares ordenados que vocês têm logo abaixo, tá? Do livro de vocês, tá bom? O primeiro, por exemplo, ó, na figura A, nós temos os pares ordenados 1 e 1, 1 e 3, 5 e 3, 5 e 1, 1 e 1, tá? Vocês não estão vendo aqui na tela, mas vocês acompanham no livro, tá bom? Da primeira figura. O par ordenado, a gente tem que lembrar que a gente leva em consideração primeiro o que está na horizontal. Então, vocês devem levar em consideração a linha horizontal, os números da horizontal, depois o da vertical. Como vocês vão fazer o desenho na malha quadriculada? Vocês vão olhar o número 1 aqui, ó, primeiro da figura 1. 1 e 1. Eu vou pegar o ponto de encontro, tá bom? Dessas duas, que seria o vértice da figura, tá? Então, eu pego aqui, ó, um encontro com um daqui. Então, aqui inicia a minha figura. Depois, nós temos 1, 3, não é isso? O 3 aqui, se é o 1 daqui, então é o 1 daqui, tá? Sempre começando pela horizontal, até o 3. Então, é o encontro daqui até aqui. Depois, nós temos o 5, 3. Então, eu começo pela horizontal. Então, vai ser do 5 ao 3. Então, eu pego esta parte aqui, ó, e levo o 5 ao 3 da vertical.
Depois nós temos o 5, 1. Então, eu vou pegar este ponto do 5 aqui na horizontal e levar até o ponto 1 da vertical. E depois o 1 de novo, tá? Finalizando, fechando a nossa sequência. E a gente descobre que nós temos o que aqui? Nós vamos ter um quadrilátero, tá? No caso aqui, um retângulo, certo? Então, assim que vocês vão descobrir cada figura, tá bom? Então, utilizem isso aqui, pausem o vídeo para que vocês possam fazer direitinho, tá? Os pontos ordenados direitinho na malha quadriculada, tá bom? E na página seguinte, nós já vamos responder quais figuras foram formadas. Então, de acordo com o que vocês viram e fizeram das figuras que vocês descobriram na malha quadriculada, nós vamos colocar aqui os nomes dessas figuras. Lembrem que quando a gente faz figura geométrica, o que determina o nome é o quê? O número de lados, tá bom? E a notinha aqui, ó, sequências estão indicadas com pares ordenados, lembra? Primeiro, considere a posição na horizontal e depois na vertical. Então, a figura A, qual foi a figura geométrica que nós descobrimos? Qual foi o polígono que nós descobrimos? Nós descobrimos um retângulo, tá bom? Na figura B, o polígono que nós descobrimos foi um triângulo. Na figura C, o polígono descoberto foi um quadrado. Na figura D, outro triângulo. Na figura E, um trapézio. Na figura F, um paralelogramo. E na figura G, um octógono, tá bom? Então, confirem, olhem direitinho, tá? Vamos conferir e olhar direitinho para vocês fazerem a associação do nome ao polígono que está indicado na malha quadriculada, tá bom? Essa parte de baixo, esse pontinho, foi outra questão que eu não coloquei para que vocês respondessem, porque é aquelas propostas de troca de material que nós fazemos em sala, tá? Então, junte-se a um colega e desenhe 2 polígonos com vértices nos pontos de cruzamento das linhas da malha. Escrevam o nome dos polígonos que vocês desenharam e as sequências de pontos que os formam, tá? Então, vocês fariam mais 2 figuras, a H e I, e vocês criariam outros polígonos seguindo a malha quadriculada e utilizando os pares ordenados, criando os pares ordenados, tá bom? Mas como é uma proposta para fazer com um colega, fica opcional. Se vocês que tiverem interesse, façam com alguém em casa ou depois façam e passem para os colegas através das redes sociais, tá bom? Boa correção para vocês. As dúvidas que vocês tiverem, tirem na tutoria, tá bom? Marquem que nós vamos tirar todas as dúvidas na nossa próxima tutoria. Tudo bem? Até breve.